Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Alesp Conecta, trazendo os principais assuntos do dia a dia, sempre com convidados muito especiais. Em tempos de pandemia, cada um na sua casa, respeitando o isolamento social, mas a gente sempre procura levar o melhor conteúdo para você que acompanha a programação da Rede Alesp. Hoje nós vamos analisar o cenário econômico em tempos de pandemia e de isolamento social. Para me ajudar a fazer uma análise aprofundada deste tema, eu recebo a participação da professora Cristina Helena Mello, economista. Ela leciona na SPM e também na PUC aqui de São Paulo. Cristina, seja muito bem-vinda e obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Cris, para começar, queria perguntar para você se, em razão da pandemia, claro, a gente tem percebido que a economia mundial vem sendo duramente castigada. E aqui no Brasil, a produção industrial já registrou retração, assim como o setor de serviços, que é o setor que mais emprega. Com o comércio fechado, as pessoas ficam reclusas e a máquina acaba não girando. Também por isso, o índice de desemprego já começou a aumentar. E eu te pergunto, nós caminhamos para uma recessão ou já estamos nela? Então vamos lá, Daniel. Muito tem se associado a essa retração no movimento econômico ao isolamento físico. O isolamento físico não é o principal fator que levou a essa diminuição no nível de atividade. Nós perdemos muito de exportações, porque os outros países estão enfrentando uma situação similar. Nossos empresários estão investindo menos por conta do ambiente de incerteza, então houve uma retração dos investimentos, e essa diminuição da produção, seja por queda da exportação ou por queda dos investimentos, desemprega. E esse desemprego diminui o consumo. Além disso, as famílias estão com medo, né? Há um receio sobre o que pode acontecer no futuro. Vai haver uma manutenção do emprego? Vai diminuir a remuneração no seu contrato de trabalho? Então, com receio, as famílias também diminuíram os seus gastos, as suas despesas. E se soma a isso tudo a questão da diminuição de compras do comércio local em função do isolamento físico. Então, alguns setores estão mais fortemente impactados, né? O setor de serviços, ele corresponde à maior parte do produto interno bruto, e com as portas fechadas, os serviços que não conseguem fazer um atendimento digital estão mais prejudicados e eles são mais visíveis. Então a gente tende a relacionar o isolamento físico com a recessão, mas a recessão ela está dada por uma conjuntura externa, não só por uma opção de isolamento físico ou não. Perfeito. E eu tenho visto também os movimentos das autoridades, especialmente do governo federal, para tentar minimizar os impactos econômicos da pandemia. As ações mais destacadas foram naturalmente o auxílio emergencial de R$ 600 para os informais e as pessoas mais humildes, mas eu também lembro da linha de crédito oferecida pelo governo federal, que tem como objetivo ofertar recursos para micro, pequenos e médios empresários, que são os empresários que acabam integrando também esse setor de serviços que nós mencionamos há pouco. Essas ações, na sua avaliação, são fundamentais para reativar e minimizar esses impactos econômicos da pandemia, mas só isso basta? Então vamos lá, Daniel. Era absolutamente essencial. Quando você tem uma desorganização como essa, o mercado tem dificuldade de se organizar sozinho. Então o papel do Estado é importantíssimo, né? Outra questão, para manter o isolamento físico, né, diminuir o impacto sobre a rede de saúde pública e poder migrar desta situação mais dramática para uma situação melhor, depende muito da ajuda do Estado nesta transição, é um momento. Então, o Estado agiu corretamente, fazendo a disponibilização de recursos de crédito para as pequenas e médias empresas, fazendo o aporte de recursos para as famílias. No entanto, apesar das ações serem corretas, o tempo delas e a eficiência no cumprimento dessas ações está comprometendo o resultado destas medidas. Perfeito. Eu também escutei algumas pessoas
refletindo sobre uma esperança que existia em relação ao ano de 2020, muitas pessoas crendo que seria um ano muito especial, muito proveitoso e com possibilidades essenciais e excepcionais no que tange recursos financeiros, empreendimentos e por aí vai. Claro que a pandemia acabou mudando o curso de todo e qualquer planejamento. Mas eu tenho visto também o esforço do governo federal, especialmente do Banco Central, em reduzir sensivelmente a taxa de juros. E aí algumas pessoas dizem que também a redução na taxa de juros acaba estimulando o empreendedorismo e diminuindo aquelas pessoas que optavam somente pelo ganho por meio de investimentos e especulação. Você acha, Cris, que o fato da taxa de juros estar caindo consideravelmente pode ser um aliado na recondução da economia por meio de investimentos e abertura de novos negócios? Daniel, em tempos normais, a redução da taxa de juros teria esse impacto, seria um estímulo grande para que as pessoas pudessem tomar recursos emprestados e começar seus novos negócios. Neste contexto atual, muito dificilmente vai ter esse impacto, não vai acontecer, porque é uma situação de absoluta incerteza, né? A gente não saber o que vai acontecer no dia seguinte, e é difícil você fazer um plano de negócio, é difícil você estruturar um projeto para poder captar recursos e empreender num contexto como esse. Mas me diga uma coisa, a pessoa que tinha o plano de abrir um negócio, um pequeno comércio, um restaurante, um mercado no bairro, a sugestão qual é? Espera a pandemia, analisa como estão as situações daquela localidade, para aí partir para o investimento? É melhor esperar e analisar? Ou você acha que É quem melhor, tinha um plano de investimento deve prosseguir? não, é melhor esperar, porque a gente não sabe os impactos que isso vai ter sobre o comportamento do consumidor. O que a gente observa é que está havendo uma mudança nesse comportamento. Então, talvez o seu projeto tivesse estimado uma taxa de retorno baseada numa compra que talvez não vá se realizar agora no futuro, né? Então, nós estamos monitorando os hábitos de consumo para tentar entender como que isso está se alterando, para poder entender quais são as novas oportunidades de negócio e para rever os planos de negócio e as novas taxas de retorno. Perfeito. Estou conversando aqui com a Cristina Helena Mello, economista e professora de economia da ESPM e da PUC aqui em São Paulo. Cris, muitas pessoas comentaram comigo uma fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, em que dizia que não era tão ruim assim que o dólar estivesse alto, porque certamente nós poderíamos exportar mais. Eu gostaria que você analisasse essa situação, o dólar cada vez mais alto, beirando aí os R$ 6, e por qual razão isso tem acontecido e quais são os impactos na economia interna? Então vamos lá. O dólar mais alto, de fato, ele nivela uma espécie de um campo de futebol na competição internacional. Muitas das nossas empresas perdiam acesso a esse mercado internacional porque o dólar estava artificialmente barato no Brasil, em função das altas taxas de juros, né, que nós estávamos praticando. Então, isso estava tirando o mercado das nossas empresas e um dólar mais alto era imprescindível que acontecesse. De fato, é muito bom. No entanto, agora, esse dólar mais alto, ele não é um dólar que nivela o campo de futebol apenas, né? Ele é um dólar que também sinaliza para uma situação de risco que a gente está vivendo. Então, a gente está tendo uma retirada de investimentos do Brasil, não tanto por conta da economia brasileira, mas muito dos fundos estão tentando recompor suas carteiras, né, numa situação de maior segurança. Nós temos empresas que também estão fazendo repatriação de recursos em função de necessidades de caixa, né, fora do Brasil. Então, a gente está assistindo uma saída de recursos e isso está elevando o preço do dólar. Nesse contexto agora, essa elevação tem baixo impacto na inflação,
Por quê? Porque nós estamos no meio de uma recessão e dificilmente as empresas conseguem repassar isso para o preço final, para o consumidor. Então, o que a gente chama de componente de pass-through, né, que é esse impacto sobre a inflação, ele está reduzido momentaneamente. E como nós estamos vivendo um momento de isolamento físico, sem mobilidade internacional, compromete pouco, né, as vontades e as passagens e as viagens internacionais. Então, nesse contexto atual, eu diria que esse dólar preocupa menos. Mas a manutenção desse dólar alto, ele tem um valor de dólar alto que é o ideal. Ele está acima desse valor. Então, isso vai, no futuro, claro, preocupar, no sentido de que a gente vai estar vendo uma moeda nossa mais fraca, né? Isso vai estar provavelmente impactando na inflação quando nós retomarmos a atividade econômica. Então, esse dólar tem que retroagir um pouco. Não tanto quanto era antes, porque isso tirava o mercado das nossas empresas, mas não tão alto como está agora. Perfeito. E aquelas pessoas que tinham o hábito de investir em renda variável? Eu até me lembro do boom que aconteceu já há uns anos, das pessoas investindo em bolsa de valores. Agora a situação anda cada vez mais preocupante para esse tipo de investidor. Qual é o cenário de quem investe em renda variável atualmente? O que você recomenda para esse tipo de investidor e para aquelas pessoas que desejavam investir em papéis? Agora não é o momento, ou talvez seja até uma boa oportunidade. Cris? Vamos lá, Daniel. Eu também invisto em renda variável, né? E também acumulei perdas nesse período. Então, há uma retração na expectativa de rentabilidade futura desses negócios e o mercado precifica isso. Então, o preço das ações caiu. Nós não temos certeza se esses preços vão continuar caindo ou se a gente já alcançou um patamar. Então, nesse contexto atual, é difícil dizer que é uma boa oportunidade de comprar, porque pode ser que esses preços ainda caiam mais e, portanto, seja uma oportunidade maior comprar no futuro. Por enquanto, não há sinais de que esses preços voltem a subir rapidamente, muito dificilmente. Tá? Então vamos lá, há duas possibilidades de fazer investimentos no mercado de ações. Uma delas é você fazer uma análise da estrutura. Então, por exemplo, as empresas que exportam mais, elas têm uma receita futura mais comprometida diante desse cenário atual. Algumas empresas que já passaram por uma transformação digital e que estão conseguindo alcançar um melhor posicionamento de mercado, podem ser bons investimentos nesse contexto, porque essas empresas já estão sinalizando que elas vão conseguir ser rentabilizadas no futuro. Então, isso é uma análise mais estrutural do mercado. Há quem faça uma análise de tendência, né, que faz uma análise gráfica, que a gente chama, dos números, para ver qual é o melhor momento de comprar. Então, você tem que ter alguma habilidade que é mais sofisticada, no sentido de fazer essa análise, para poder ver qual é o melhor momento de comprar e vender. Então, há oportunidades de mercado, sim, mas para o consumidor normal de ações, né, para a pessoa que investe recursos da sua família, esse é um contexto bastante incerto e você tem que buscar muita informação no momento atual. Perfeito. Agora, uma outra preocupação de pelo menos uma parcela da população é em relação às contas do dia a dia, especialmente quem tem financiamento da casa própria. Na hipótese de alguém ter perdido o emprego, ter diminuído a sua renda por conta da pandemia, você entende que esse é o momento para renegociar, chegar, conversar com o gerente do banco para tentar ver se é possível alterar as parcelas do financiamento, porque a Caixa Econômica recentemente, inclusive, divulgou a possibilidade do não pagamento ou congelamento das parcelas durante esse período de pandemia, se não me engano, 2 ou 3 meses, talvez até 4 meses. Enfim, você acha que esse é o momento também para negociar com os bancos privados para quem tem financiamento da casa própria? Daniel, antes é melhor.
Então, muitas vezes, as famílias ficam tão abaladas com a perda de renda, com uma dificuldade, né, de subsistência, muitas vezes há um constrangimento nas relações familiares, né, de você sinalizar que você está nessa condição. Não é fácil para ninguém enfrentar uma situação dessas, mas nessa situação, arme-se de coragem, entre em contato com o banco, entre em contato com seus credores e negocie todas as suas dívidas, todas. Todos os seus compromissos de pagamento agora devem ser negociados, porque o objetivo é a gente passar da melhor forma possível essa situação atual, né? Ela não é uma situação ideal, ela não vai ser boa para todo mundo, todos nós teremos perdas, e quem for mais rápido e negociar mais rápido terá menos perdas acumuladas nesse período. Então, é urgente que essa pessoa tente fazer essa negociação e busque os canais de comunicação dos bancos para fazer esse atendimento. Perfeito. E em razão dessa situação que vivemos, já há um movimento por parte de comerciantes e especialmente de alguns prefeitos e governadores na tentativa de reabertura do comércio. Que avaliação você faz, Cris, desse movimento que estimula a reabertura do comércio, e você conseguiria dar um prognóstico de quando nós voltaremos à normalidade? É possível que no último trimestre o país entre nos trilhos e consiga caminhar para se reerguer? Então vamos lá, Daniel, vou falar agora dos meus cenários, né? Eu não acredito que a gente retome a normalidade até o ano que vem. Acho muito difícil que isso aconteça. Acho que as iniciativas de reabertura de comércio, quando elas não são acompanhadas de uma redução na taxa de transmissão, elas colocam em risco todo o sistema de saúde e vão levar a gente a uma situação mais caótica. Ao invés de melhorar, deve piorar, né? Então, provavelmente, a gente vai acabar levando essa cidade, esse estado, essa localidade a uma situação de lockdown. Então, a primeira iniciativa que a gente tem é reduzir a taxa de transmissão, né? Quando você consegue reduzir a taxa de transmissão, você tem uma possibilidade de reabertura, sim. Essa reabertura não é como era, então nós vamos reabrir com distanciamento físico, com cuidados de higiene, tem uma série de medidas, e isso significa que nós não vamos retomar o mesmo fluxo comercial. Então, imagine, por exemplo, um restaurante que tenha que manter uma distância física de 3 metros entre uma mesa e outra. Então, se antes você podia atender 10 pessoas, agora você vai atender 1/3 das pessoas que você atendia antes, né? Você vai reduzir a sua capacidade de atendimento. Então, em geral, mesmo a retomada, por ter que ser uma retomada cuidadosa, ela não leva a gente para o patamar anterior, né? Ela vai levar a gente para uma melhora, mas uma melhora que é reduzida, vamos dizer assim. Qual que é a nossa preocupação? A preocupação são duas. A primeira é, quando a gente sobrecarrega o sistema de saúde, nós estamos tirando a possibilidade, a chance de vida de todos nós. Essa que é a grande questão. Então, o seu comportamento, na verdade, está tirando a chance de vida de uma outra pessoa. Não é só a sua. Não é só você que está se arriscando. Quando a gente leva essa outra pessoa a uma condição de correr um risco maior de vida, nós também estamos arriscando o futuro da economia do país. Por quê? Porque nós estamos dizimando uma parte importante da força de trabalho, da capacidade de produção dessa economia. Então, no futuro, pode ser que faltem funcionários com determinadas habilidades e capacidades. Por quê? Porque simplesmente nós perdemos essas pessoas nessa condição de contaminação de vírus. E muitas dessas pessoas, por exemplo, formar um médico demora muitos anos de estudo, não é simples, você não repõe essa força de trabalho com facilidade. Então a gente tem que olhar para essa situação pandêmica também como uma situação que compromete a nossa capacidade produtiva de longo prazo. É isso que nós queremos preservar, a gente quer preservar a vida, quer preservar os nossos afetos, queremos preservar os nossos relacionamentos, mas também queremos preservar a nossa capacidade e força de trabalho para o futuro, para uma retomada possível, mas não tão perto, não tão próxima, né? É isso aí, falou e disse, importante essa reflexão compartilhada pela professora Cristina Helena Mello, economista. Ela
dá aulas na ESPM e também na PUC aqui em São Paulo. Agora, eu achei muito importante o que você disse, porque, claro, a economia é importante, é fundamental, mas se nós não tivermos as pessoas para trabalhar, de nada adianta, né? É fundamental a gente cuidar da saúde dessas pessoas. Agora, Cris, eu me lembro que você comentou um pouco antes de a gente começar a gravação desse programa que existem algumas coisas positivas, se é que a gente pode chamar assim, e algumas reflexões que a gente pode fazer desse momento. E você comentou que foi uma excelente oportunidade para que você também pudesse explicar para os seus alunos a diferença entre risco e incerteza. Eu gostaria então que você compartilhasse com a gente a sua explicação dessa diferença, por favor. Essa é uma diferença sutil, Daniel, é que os alunos sempre tiveram muita dificuldade de compreender. Mas risco é algo que a gente pode calcular a probabilidade, é um evento que eu consigo observar ao longo do tempo, eu consigo estimar a probabilidade de ocorrência, então eu sei qual é o risco que eu estou correndo. Por exemplo, há 20% de chance do meu carro ser roubado em tal localidade. Eu sei que se eu estacionar o carro naquele espaço, eu corro o risco, né, de em 100 vezes, 20 vezes, o carro ser furtado naquela região. Então, o risco é estimável, né? Um cálculo de probabilidade, e a gente sabe o que a gente está enfrentando. Então, a gente faz apostas. No caso, agora, a gente está num ambiente de absoluta incerteza. Num ambiente de incerteza, é um ambiente onde tudo é possível e eu não consigo estimar a probabilidade. Eu não sei o que pode acontecer no futuro. Então, nesses ambientes, a gente dificilmente toma decisões racionais. A racionalidade fica comprometida, porque eu não tenho dados objetivos para fazer minha análise. Então, normalmente, são as emoções que tomam conta da decisão no momento de incerteza. Então, nesse contexto atual, o que é absolutamente fundamental? É isso que a gente está fazendo aqui, é informação. Quanto mais informação a gente tem, mais a gente consegue tomar decisões racionais, com base em dados objetivos, e, portanto, melhor tende a ser essa tomada de decisão. Isso É isso aí. esclarece? Claro que sim. Muito boa explicação. Agora, ô Cris, alguns setores da economia, claro, como nós já analisamos e falamos aqui, foram severamente castigados. Eu até me lembro de uma reportagem que eu assisti há uns 2 dias falando do impacto na economia criativa, no setor de turismo, enfim, tem as companhias aéreas, a situação é realmente muito complicada para esses setores. Agora, você entende que alguns setores eles vão se reinventar e, passado a pandemia, alguns setores vão operar de maneiras distintas, a criatividade talvez faça a diferença nesses momentos e talvez novos profissionais e serviços acabem surgindo para os profissionais, talvez essa maneira como nós estamos nos comunicando aqui, talvez dite também parte do mercado corporativo. Talvez os profissionais não tenham mais a necessidade de se deslocar até o Rio de Janeiro, por exemplo, para fazer uma reunião de 1 hora e retornar. Enfim, talvez a tecnologia nos auxilie demais após a pandemia, concorda? Olha, eu acho que isso é o bem-vindo desta pandemia, né? Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Nós estávamos atrasados no sentido da transformação digital e, por incrível que pareça, foi um vírus que nos impulsionou nessa direção. Então, o que a gente está assistindo hoje é um esforço hercúleo dos negócios e das pessoas de aprender essas novas tecnologias, dominar esses recursos para poder manter os seus negócios funcionando. Mas não só isso, nós estamos diante de novas necessidades. Então, também tem oportunidades de novos negócios, né? Também há a possibilidade de novos empreendimentos. Então, o que a gente está assistindo é um momento, sim, de transformação, uma transformação que é bem-vinda, uma transformação que pode reduzir custos no futuro, como você bem mencionou, sem necessidade de deslocamentos físicos caros, né? É uma possibilidade da gente inventar novos serviços e novos negócios. Criatividade é absolutamente fundamental nesse contexto, para a gente poder reinventar nossas formas de trabalho e de interação social.
né, sobre o como produzir, o como distribuir bens e serviços. Mas não só isso, eu acho também que isso coloca uma revalorização sobre os recursos que a gente usa na atividade produtiva. Então, por exemplo, hoje eu entendo que alguns dos setores se mantêm funcionando basicamente por conta da sua força de trabalho. São as pessoas que estão conseguindo manter os negócios funcionando. E o espaço físico deixou de ser tão relevante. Espaço físico é caro, né? Principalmente em grandes centros urbanos, como uma cidade de São Paulo. Então, isso está colocando as empresas a rever as suas composições e suas formas de trabalho. Muito provavelmente, nós vamos sair com modos de trabalho absolutamente distintos das formas como a gente trabalhava até hoje, com menos recurso físico, mais mão de obra e mais recurso digital. Talvez os escritórios compartilhados também ganhem uma nova importância, né? As pessoas não precisam estar o tempo todo no conjunto comercial, na Avenida Paulista, ou na Avenida Faria Lima, avenidas importantes aqui de São Paulo. Muitas vezes, cada um na sua casa e uma vez por semana, uma reunião presencial. Enfim, é esperar para ver. Eu entendo que a forma compartilhada talvez seja uma tendência, sim, uma tendência inclusive de sobrevivência entre empresas que antes competiam e que hoje podem colaborar, né, usando recursos comuns, uma forma de otimizar, de redução de custos e de tentativa de sobrevivência também. Então, não é só o consumo compartilhado, mas o investimento compartilhado também talvez seja uma possibilidade futura. Legal, informações e reflexões fundamentais e importantes trazidas pela Cristina Helena Mello, economista, professora de economia da ESPM e da PUC. Cris, antes de encerrar essa entrevista muito boa, mais uma vez, que você concede a mim, eu gostaria que você deixasse para o nosso público uma mensagem final falando sobre como as pessoas podem gerir os recursos em meio à pandemia sem se descapitalizar, sem se preocupar também com o que virá pela frente, mas sendo sempre uma pessoa cuidadosa em relação aos recursos. Por favor. Então vamos lá, Daniel. Acho que a principal mensagem que eu gostaria de deixar é que este é um momento passageiro. Esta é uma situação que vai acabar. Cedo ou tarde ela acabará. Então o que nós temos que fazer nesse momento? É sobreviver a esta situação da melhor maneira possível, sem comprometer recursos que a gente vai precisar usar no futuro, né? Buscando racionar o máximo possível os recursos que a gente possui hoje e tentar se manter inteiro nessa situação, né? Porque nós vamos sair dessa situação e queremos estar vivos para aproveitar a saída dessa situação. Então, vamos tentar usar os nossos recursos da melhor maneira possível, né? Nos casos em que isso é uma realidade, em que as pessoas têm recursos que elas possam utilizar. No caso de não ter recurso, vamos buscar ajuda, vamos buscar renegociar as nossas dívidas e vamos tentar fazer o melhor possível para atravessar esse momento, que é um momento transitório, e ele vai acabar sim. A gente só não sabe datar o momento em que isso vai terminar, mas ele vai acabar. Legal, eu conversei com a Cristina Helena Mello, economista e professora de economia da ESPM e da PUC aqui em São Paulo. Cris, muito obrigado por sua entrevista, pela participação e volte mais vezes aqui na Rede Alesp. Eu agradeço muito a oportunidade, Daniel. Foi um prazer enorme estar com vocês. Ponto final nessa edição. Eu agradeço demais a sua companhia e audiência e até a próxima edição do programa Alesp Conecta. Tchau, tchau.